Na semana passada ficou faltando um ponto para eu falar acerca da eleição incondicional. Nós falamos que a eleição incondicional não pode ser pela fé prevista, porque até mesmo a fé é um dom de Deus. Então não era Deus prevendo que alguém ia crer nele, porque esse alguém só creu porque Deus já lhe deu a fé, e não porque essa pessoa creria independentemente, né? Porque, como nós vimos, o futuro pertence ao tempo e Deus pertence à eternidade. Então, qual que é maior, o tempo ou a eternidade? A eternidade é maior. Se Deus dependesse de olhar uma pessoa no futuro para que ela cresce, então o tempo seria maior que a eternidade. O futuro mandaria na eternidade. Logo, não faz o menor sentido isso. Então, nós também definimos o que é presciência, porque os arminianos dizem que Deus salva pela presciência. Deus elege pela presciência. Mas a Bíblia diz isso, nós já vimos, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Pedro diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Mas o que isso quer dizer? Nós vimos também, pré quer dizer antes, na eternidade antiga, e ciência quer dizer conhecimento. Mas na mente do hebreu, na língua bíblica, conhecer não é saber quem é. Conhecer é ter um relacionamento íntimo. Então, presciência significa aqueles que Deus, de antemão, conheceu, elegeu, amou, teve um relacionamento na eternidade passada com eles. Então, hoje ficou para nós darmos a resposta. Então, Deus elege as pessoas que Ele vai salvar com base em quê? Vamos ler, então, Jeremias, o profeta, capítulo 31, versículo 3. Vou ler na Almeida, século 21, que diz assim: numa terra distante o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Amém? Podem sentar, irmãos? Aí está a resposta. Com amor eterno eu te amei. Deus não escolhe uma pessoa para Ele salvar com base em uma fé prevista. Pelo contrário, porque esta fé também provém de Deus. Mas Deus escolhe uma pessoa para salvar porque Deus resolveu amar esta pessoa desde a eternidade. Olha o adjetivo que acompanha a palavra amor. A palavra amor é eterno. O amor de Deus, que não tem começo e nem terá fim. Queridos, eu digo uma coisa para você. Você já adquiriu a certeza de que você é um eleito de Deus? Então, nunca pense que Ele vai deixar de te amar. Porque o amor de Deus é eterno. Uma coisa eterna é algo que não tem começo, mas também não tem fim. Deus não pode, querido, preste atenção, irmãos, presta atenção. Deus não pode, em um dado momento do tempo, modificar o pensamento dele, que já vem desde a eternidade. Os irmãos que participam dos estudos bíblicos de terça aqui sabem como eu tenho dito e expliquei acerca dos atributos de Deus. Deus não processa pensamento, irmãos. Deus não processa pensamento. Se você perguntar para Deus assim, qual que é a reação química do urânio com isso e aquilo, Deus não fica, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Deus não processa. Em Deus estão todas as fontes do conhecimento e da sabedoria eternamente. Tudo que Deus sabe é exatamente aquilo que Ele é. Portanto, não tem como alguma coisa extra, fora de Deus, interferir na sabedoria e no conhecimento de Deus. É por isso que Deus não vai deixar de amar você, não tem como. O amor dele é imutável tanto quanto ele. Deus não pode mudar. Se Deus deixar de amar você, é porque você foi mais influente sobre Deus do que Deus sobre você. Não tem um ditado aí fora que o povo diz, Deus sem você é Deus, e você sem Deus é o quê? Não tem esse ditado? Pois é, ué. É a pura verdade. Quem inventou esse ditado leu a Bíblia. Ele leu a Bíblia, porque Deus realmente continua sendo Deus sem você, e você sem Deus é o quê? Nada.
Olha só, agora por que você vai duvidar do amor de Deus? Assim como Deus não muda sem você, Ele também não muda com você. Deus é imutável. Não há absolutamente nada que você faça que leve Deus a lhe amar mais e nem que leve Deus a lhe amar menos. Não existe. O amor de Deus é eterno. Mas além de ser um amor, o motivo de ser amor, eu chamo, nesse tópico aqui, que é o último, eu chamo de amor voluntarioso de Deus. Por quê? Porque é um amor que Ele quis. Ele quis. Então há duas coisas aqui: amor e desejo. Amor e querer. Então vejamos, desde a antiga aliança, o fato de Deus escolher alguém, seja indivíduo ou nação, nada tinha a ver com a pessoa ou com a nação, nada. Como dizia o pregador Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia: não me admira Deus ter rejeitado Esaú, o que me admira é ele ter escolhido Jacó. Na verdade, o próprio Deus deixou claro para Israel o motivo de tê-lo escolhido como seu povo na antiga aliança. Estamos falando primeiro da antiga aliança, para você ver como que Deus age da mesma maneira. Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: o Senhor não derramou seu amor sobre vós, nem vos escolheu, porque era mais numeroso do que qualquer outro povo. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amou e porque Ele desejava. Olha os dois verbos que eu falei: amor voluntarioso. Porque o Senhor vos amou e porque Ele desejava, Ele queria cumprir o juramento que havia jurado aos vossos pais. O Senhor te trouxe com mão forte e te resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Isso lá na antiga aliança. Deus já estava explicando para Israel: não tem nada em você, Israel, que me fez te escolher. A única coisa que me fez te escolher foi o meu amor por você. E porque eu quis fazer uma promessa para os seus pais, Isaque e Abraão. Claro que fez para Jacó, mas Deus está falando aqui com Jacó, já transformado em uma nação. Eu fiz uma aliança com teu pai Isaque e teu pai Abraão, teu avô Abraão. E eu quero cumprir esta aliança. O Senhor também diz por meio do profeta: Eu sou o que apago completamente as tuas transgressões por amor de mim mesmo. Por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Isaías 43, 25. Observe que Deus ama você porque Ele ama Ele. Deus ama você porque Ele ama Ele. Então faz sentido o mandamento: ame o Senhor teu Deus e depois o teu próximo. Deus deve ser amado acima de tudo. Deus deve ser amado de todo o nosso coração. Deus deve ser amado de toda a nossa força. Até Deus ama Deus mais do que as outras coisas. Até Ele ama Ele mesmo mais do que outras coisas. Então, assim deve ser para conosco. A base do amor está no próprio Deus. E você pergunta: mas e na nova aliança, pastor? Será que é assim também? Não é diferente. O Senhor escolheu aqueles que Ele haveria de salvar por causa do seu amor. Este é o sentido de conhecer na Bíblia. Assim como na antiga aliança, Deus havia dito que Israel era a única nação que Ele conhecia. Olha só. Quem tem a Bíblia aí, revista e corrigida, Almeida, em Amós capítulo 3, versículo 2, Deus diz o seguinte para aquele povo: Deus diz para eles que eles são a única nação que eu conheço. Israel, você é a única nação que eu conheço. Ué, mas Deus não conhece todas as nações? Por quê? Conhecer tem um sentido de relacionamento íntimo. Deus está dizendo para Israel: Israel, a nenhuma outra nação eu desenvolvi um relacionamento íntimo a não ser com você. É isso que Deus está dizendo. Conhecer, Deus conhece todos. Mas não é isso que a Bíblia se refere no sentido de conhecer. Conhecer aqui é amar.
Amar eletivamente, amar de modo a escolher baseado neste amor. Antemão é pré, conhecer é ciência. Logo, conhecer de antemão é pré-ciência. E como conhecer é amar de modo exclusivo, então a base da eleição do crente é o amor de Deus. Nós chamamos de amor eletivo, mas também poderíamos chamar de amor seletivo, porque o que é eletivo vem de eleição e seletivo vem de seleção. Deus, ele seleciona as pessoas que ele vai amar para salvar. Na realidade, ele já selecionou quando ele amou. Olha Romanos 8, 29. Porque os que de antemão conheceu, ou seja, os que Deus eletiva e eternamente amou, a esses também o quê? Predestinou, selecionou. O amor eletivo leva à ação seletiva. Então, quando Deus elegeu você, por causa do amor dele, então ele havia já colocado você na lista dos chamados. Não é assim que o técnico da seleção faz? Ele faz uma lista dos convocados, a lista dos chamados. Deus fez essa lista antes da fundação do mundo e não colocou o nome de todas as pessoas. Nós vamos ver isso depois da festa, né? Domingo que vem é festa, mas no outro domingo nós vamos ver sobre isso. Deus não escolheu a todos. Deus não amou eletiva e seletivamente a todos. Isso bagunça a cabeça das pessoas por causa do versículo, Deus amou o mundo, né? De tal maneira, então eles acham que Deus amou todo mundo. Então, recomendo uma pregação para você, vai ficar aqui no card, vou falar agora na linguagem, na linguagem moderna. Aqui no card vai aparecer a pregação que eu fiz sobre isso. João 3,16, como Jesus ensinou. Então você pode assistir essa pregação e você vai ver como Jesus ensinou. Jesus não estava dizendo que Deus estava amando a todo mundo. Mas voltando aqui, nós chamamos de amor seletivo, eletivo, mas poderíamos chamar de seletivo, porque Deus não escolheu a todos. James Einel Packer, mais conhecido como J.I. Packer, que foi um excelente teólogo anglicano, ele dizia a seguinte frase: Deus ama a todos de algumas maneiras, mas Deus ama a alguns de todas as maneiras. Repetindo, Deus ama a todos de algumas maneiras, mas Deus ama alguns de todas as maneiras. Estes são os que ele seleciona. Jesus disse em João 15, 13 o quê? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Oh, meus irmãos, você diz, mas Paulo falou, pastor, que Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Como que essas duas coisas se resolvem? Porque parecem contradição. Sim, elas se resolvem porque quando você, antes de conhecer a Cristo, era inimigo de Deus, Jesus já tinha dado a vida dele por você, sabendo que você, na eternidade antiga, já era amado pelo Pai dele. Então ele sabia que você viria a ser amigo dele pelo amor do Pai, por isso que ele morreu por você. E ele não diz assim, eu darei minha vida por todos. Não, ele diz, eu darei minha vida pelas ovelhas. Jesus não morre por bode. Não. Jesus morre por ovelha. Então ele diz, eu dou a minha vida pelos meus amigos. Amor eletivo e seletivo. Agora se pergunta, mas Deus não faz exceção de pessoas? Claro que não. Por isso que ele salvou homem, mulher, criança, velho, alemão, judeu, brasileiro, índio, negro, branco, amarelo. Ele salvou de todas as raças, de todos os povos. Deus não salvou todas as raças e todos os povos, mas dentre todas as raças e todos os povos. É igual quando a Bíblia diz assim, comei de tudo que está na mesa. Ela não está falando de você comer tudo que está na mesa. Tem crente que come, né? Tem crente que ele olha e fala, a Bíblia mandou comer tudo. Mas não, ela falou de tudo, né? Da mesma forma, Deus não amou a todos, mas entre todos ele teve aqueles a quem ele amou. Veja,
Aos Efésios, Paulo declarou, capítulo 2, versos 4 e 5, mas Deus sendo rico em misericórdia, olha a base do amor de Deus, e por causa, olha a razão, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Querido, preste atenção em uma coisa. Se fosse por sua causa que Deus lhe salvasse, Paulo não teria colocado esse adendo. Ele não teria colocado. Mas como ele disse que foi a riqueza da misericórdia e o motivo do grande amor com que Deus nos amou, aí ele lembra, estando você morto, ou seja, você não podia oferecer nada para Deus, ele te deu vida. Então, adendo, pela graça você é salvo. A causa da eleição é o amor e não a fé prevista, porque a fé é um presente de Deus. Foi Ele mesmo que deu aos que iam crer. Paulo diz aos Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, ele fala assim, que Deus mostrou o seu grande poder em nós, os que cremos. Deus mostrou o seu grande poder em nós, os que cremos, conforme o poder que Ele ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Você entende o que isso significa? Que para você crer, Deus teve que operar em você um poder igual ao que Ele operou para ressuscitar o Filho dele, irmãos. Para você crer. Para você crer em Cristo. Deus executou em você o mesmo poder que Ele executou para ressuscitar o Filho dele dentre os mortos. O que você acha disso? A sua fé é um milagre igual ao da ressurreição do Filho de Deus. A sua fé não vem de você, não. Ninguém pode dizer, eu criei porque eu quis. Não. Você creu porque Deus executou o mesmo poder que Ele executou no Filho dele para ressuscitá-lo dos mortos. É por isso. E também o apóstolo no capítulo 2, verso 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é o quê? É dom, grego doreia. Doreia significa presente, é uma dádiva. Deus deu isso para você. Filipenses 1:29, Paulo diz que não somente nos foi dada a graça de crer, mas também de padecer por Cristo. O crente recebeu 2 presentes, a fé e a palavra que você gosta, César, resiliência para sofrer. São 2 presentes de Deus. E também em 2 Tessalonicenses 3:2, que o apóstolo diz, a fé não é de todos. Logo percebe-se que, se alguém tem fé, é porque Deus lhe deu. Você diz, mas o homem é quem exerce a fé. Correto, é o homem quem exerce a fé. Mas a fé que ele exerce foi lhe dada por Deus, que o ressuscitou dos mortos espirituais. Então, ele crê. Falamos então que veio a salvação a você por causa do amor de Deus. Agora falemos da voluntariedade deste amor. Eu chamei de amor voluntarioso. A Bíblia diz também que somos eleitos por Deus por causa da sua vontade e não por causa de qualquer coisa em nós. Vejamos em Efésios capítulo 1, versículo 11, o apóstolo diz, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é sua própria conselheira. Deus não toma conselho com ninguém, nem sobre quem Ele vai salvar e nem sobre quem Ele vai condenar. Deus não sai perguntando o que você acha de eu salvar fulano, ou o que você acha se eu condenar cicrano. Deus não toma opinião com ninguém, a não ser com o próprio conselho da sua vontade. Na criação Ele não pediu conselho a ninguém, e na nova criação também não. Quando Deus criou, Ele criou tudo que nós conhecemos que Ele quis. Deus pode, por exemplo, passar a eternidade com a gente no céu
contando para nós coisas que ele poderia ter criado e ele não quis. E você vai ficar deslumbrado. Toda vez que ele falar assim, meu filho, eu poderia ter criado isso. E você vai olhar, que coisa estranha, maravilhosa. E ele vai dizer, pois é, mas eu também poderia ter criado aquilo. E você vai assustar toda hora. Se toda hora, na eternidade, Deus disser para você o que ele poderia ter feito e não fez, você vai ficar espantado. Porque só Deus sabe o que ele poderia ter feito e não fez. E nós mal sabemos o que ele fez. Mal sabemos o que ele fez. Não conhecemos o mínimo do que Deus fez. Agora imagina espiritualmente. Se Deus vai pedir conselho ao homem, se Deus vai ficar dizendo ao homem, olha, se você se esforçar bastante, crer no meu filho, eu te ajudo, eu te salvo. Não. Deus não faz isso. Porque a palavra do Senhor diz que tudo isto nós fomos predestinados conforme o propósito deste que faz tudo segundo o conselho de sua vontade. Até a nossa predestinação foi baseada no conselho da vontade de Deus. Por isso, amor voluntarioso. A vontade de Deus com base em seu amor é que é a única causa da nossa eleição, nada absolutamente em nós. Jesus dava graças ao Pai por quê? Diz assim, Mateus 11, 25, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios, nessa versão diz assim, dos sábios e dos eruditos, e as revelaste aos pequeninos. E ainda Jesus diz por que Deus fez isso no versículo 26, sim, ó Pai, porque assim o quiseste. No século 21 fala assim, porque o quiseste. E você pergunta, por que Deus salva um e não salva outro? E eu respondo, porque Ele quis. Porque é isso que Jesus respondeu. Eu não posso tentar olhar para o homem e achar algo nele que leve Deus a querer este homem. Não existe. Eu não fico ouvindo, né? Mas alguns irmãos me mandam uns vídeos que eu sou obrigado a ouvir, não vou nem olhar para eles. Eles me mandam uns vídeos de uns coaches, e esses coaches dizem assim, meu lindo. Eu já acho que o cara é outra coisa, mas... Meu lindo, você é tão importante que Jesus teve que descer do céu para morrer por você. Aí todo mundo chora. Eu não sabia. Irmãos, o que é isso? A realidade do Evangelho, sabe qual é? Você era tão miserável, desgraçado, pobre, cego, nu, que por misericórdia de você, o Senhor quis descer do céu e morrer em seu lugar, de tão desgraçado e miserável que você era. Essa é a realidade da Bíblia. Não é que você era importante. Você era um lixo. Você era o churume do lixo, vamos dizer, né? O lixo ainda tem alguma reciclagem. O churume não tem, porque ele já contamina o subsolo. Nós já estávamos assim, contaminando o subsolo. Deus olhando para nós falando, mas esse povo está destruindo minha criação, né? Mas eu amei. E meu filho vai lá para morrer por ele. Mas por causa da sua miséria, não por causa do seu valor. Entende o que a Bíblia diz? Agora os coaches falam isto para você se sentir bem. Agora imagina você, hoje você é crente, amém. Hoje você é crente, você tem valor diante de Deus mesmo, claro. Você continua sendo um vaso de barro, você quebra, fica esperto, não se orgulhe não. O que tem de precioso é o que está dentro de você, não é você em si. Mas o evangelho que está em você é precioso. Ele sim é o tesouro que está guardado no vaso de barro que somos nós. Mas hoje você tem valor. Hoje você tem valor. Mas você imagina um ímpio ouvindo um coach falando um negócio desse. Você acha que esse cara vai converter? Ele acha que é a obrigação de Jesus ter vindo morrer por ele. Como diz um outro aí que falou assim, que não pediu para Jesus morrer por ele. Eu não pedi
para Jesus morrer por mim? Já foi crente, desde criança esse cara que falou isso. E agora está aí, ó, desviado e influenciando jovens, muitos jovens, com as piadas sem graça. Mas a Bíblia diz que o Pai quis assim porque Ele quis. A escolha de revelar as coisas da salvação aos pequeninos foi simplesmente porque era do querer do Pai, e não por causa daquilo que se encontrasse no homem. Tanto é que Jesus encerra esta pequena oração de Mateus 11, 25, sabe como? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A salvação, o conhecimento de Deus só é dado mediante o querer dele. Se ele quiser revelar o Pai a você, você vai conhecer o Pai. Se ele não quiser, você vai continuar sem conhecer a Deus. Mas todo mundo acha que conhece a Deus. Todo mundo acha. Sai na rua e evangeliza para você ver. Todo mundo fala, mas Deus é um só. Eu creio em Deus. Deus é amor. Deus é Pai de todos. Todo mundo crê, confia, inventa, conhece um Deus aí. Mas a Bíblia está dizendo que o verdadeiro Deus, que é o Pai, só se conhece aquele a quem o Filho quiser revelar. E se o Filho esconder o Pai de você? Mas Jesus pode fazer isso, pastor? Esconder o Pai da gente? Pode, porque Ele acabou de dizer, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste. Ele pode. Ele esconde de quem Ele quiser, principalmente de quem acha que já sabe. Todos os ímpios que acham que conhecem a Deus, Deus se esconde deles. Mas todos que dizem, eu não conheço e eu gostaria de conhecer, o Filho vem e revela. Estes são os pequeninos. Estes são os pequeninos. Que reconhecem sua pequenez, sua miséria. Então Jesus vem e revela. Vamos observar duas personagens bíblicas aqui. João 3, Nicodemos. Ele era pequeno ou grande? Grande. E Jesus fez o quê? Escondeu o pai dele. No capítulo 4, a mulher samaritana, ela era grande ou pequena? Pequena. Jesus revelou o pai para ela. É isso aí. Aí estão os contrastes entre os dois capítulos. Nicodemos vai procurar Jesus. Jesus procura a mulher samaritana. Nicodemos vai à noite. Jesus vai de dia, meio-dia, procurar aquela mulher. Nicodemos conhece toda a lei, a mulher samaritana, nem de lei ela entendia. Nicodemos achou que Jesus era um mestre vindo de Deus, e Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. A mulher esperava o Messias, Jesus falou, eu sou. Eis as diferenças do grande e do pequeno. Aos grandes ele esconde, aos pequenos ele revela. Então, uma coisa interessante é que o texto de João 4 diz que era necessário ele passar por Samaria. Os discípulos, mas não é possível, Senhor, o Senhor vai passar por Samaria, os samaritanos nos odeiam e odeiam o Senhor. Não, é necessário eu passar. Tem uma eleita, amada, eleita, selecionada pelo meu Pai lá em Samaria. Engraçado que aquela mulher nasceu no século I. Ela nasceu ali, pertinho do ano de Jesus. Por quê? Deus falou, ela não vai nascer depois que meu filho, ou antes do meu filho chegar à terra. Porque essa mulher, eu quero salvá-la diretamente. Eu vou salvá-la. Então Deus esperou o nascimento dela para ali, para aqueles dias. Quando ela tinha aquela faixa de 20 a 30 anos, Jesus passou lá. Chegou o tempo. Quem é eleito de Deus, ele vai atrás. Ele vai alcançar. E tudo isso é pelo seu querer. O irmão de Jesus escreveu que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Foi segundo o seu querer, não foi o nosso. Não parte do homem, porque o homem nada quer. João 5,40, Jesus disse, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Este é o raio-x de toda a humanidade. Ninguém quer ir a Jesus para ter vida. E você diz, mas eu
Eu conheço muitos que querem Deus. Isso aí eu vou pregar quando eu falar sobre o quarto ponto da doutrina, graça irresistível. Por que alguém quer Deus? Mas por enquanto, lembre-se, a eleição vem de Deus somente, e só vem sobre aqueles que Ele escolheu e quis amar. Irmãos, isso é um privilégio para você. Você que já sabe que é amado por Deus, você deve perceber que isso é um privilégio, isso é uma honra descabida, desmedida. O nosso Senhor ter amado você desde a eternidade. O Senhor te amou desde a eternidade, para que você fosse salvo, fosse eleito. E Ele não permitiu que absolutamente nada impedisse você de chegar ao conhecimento de Deus. Você pode ter passado por falsas religiões, você pode ter passado por lutas difíceis na sua vida, você pode ter passado rejeições em sua casa, você pode ter sido expulso de sua casa, ter sido criado com não sei quem lá, você pode ter passado situações adversas, vivido uma vida de pecado, você pode ter se entregado ao mal, ao pecado, escravo e escrava de Satanás, mas nada pôde impedir que o pastor das nossas almas fosse em busca de você, onde você estivesse, lá no precipício. Ele deixou 99 ovelhas lá no monte e foi em busca daquela que era ovelha. Estava desgarrada, mas era ovelha. Estava perdida, mas era ovelha. Não era bode, era ovelha do Senhor. E Ele foi lá para salvar, foi para resgatar, para trazer em seus ombros e te dar a vida. Nada pôde impedir você de Jesus te encontrar. E a mesma verdade prevalece. Nada vai impedir você de chegar lá. Glória a Jesus. Então nós vimos que o homem, no seu estado de depravação total, não pode buscar a Deus. Testemunho bíblico. Portanto, para ser salvo, Deus é quem faz algo pelo homem, não o contrário. Porém, Deus faz isso não por conhecer o que você faria no futuro, uma vez que o futuro ainda nem existia, nem tampouco o homem escolheria Deus por si mesmo. Antes, Deus faz isso porque Ele amou, Ele quis escolher um povo para si, para amá-lo, com base única e exclusiva em seu amor soberano, livre, e sem pedir opinião de ninguém, e sem olhar nada absolutamente em nós que fosse agradável, porque nunca existiu isso, agradável. O que tinha agradável? Nós já nascemos com a fonte contaminada. Ele apenas nos amou e por nos amar, nos escolheu para a sua glória e salvação. A doutrina da eleição incondicional tira a glória do homem. Ela tira a glória do homem. É por isso que muitos não gostam dela. Porque o homem quer ser glorificado junto com Deus. Se Deus tivesse nos escolhido porque tínhamos alguma condição, logo também a glória tinha que ser dividida, né? Deus não divide sua glória. Onde há parceria no trabalho, com certeza a divisão de lucro, não é? Porém, Deus não divide esse lucro, que é sua glória, com ninguém. Porque você não tem trabalho nisso. Há uma canção antiga que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O trabalho é só de Deus, o seu é descansar, é confiar. Essa confiança é que é o presente que Ele dá. O homem não tem fé, o homem não tem graça, o homem não tem bondade. E o que ele tiver, é Deus que dá. 1 Coríntios 4, 7, Paulo diz: o que é que tens que não tenha recebido? E se você recebeu, por que te glorias? Como se não tivesse recebido. Dessa forma, a glória será somente de Deus. Se você tiver 1% de participação, Deus já não terá 100% de glória. Então, meu apelo para você nesta noite é que talvez você se pergunte: como vou saber que sou escolhido por Deus ou não?
E eu desejo lhe responder que a pergunta não seria bem esta a fazer. Você deveria perguntar assim: eu estou ouvindo Deus me chamar? Esta é a pergunta que você deveria fazer. Você que ainda não foi chamado por Deus deveria perguntar: não, será se Deus me escolheu ou não? Não é isto. A pergunta é: você está ouvindo Deus te chamar? Se você estiver ouvindo Deus chamar você, então renda-se, entregue-se. Essa pregação do Evangelho falou ao seu coração? As pessoas dizem assim: não pregue teologia, porque as pessoas não vão ser salvas por teologia. E eu digo ao contrário, as pessoas são salvas só por teologia. Elas só são salvas por causa disso. Se não fosse a teologia, todos estariam perdidos. A teologia é o conhecimento de Deus. Falei terça no estudo. Teologia é o raciocínio que a igreja faz em cima da revelação que Deus mesmo deu acerca dele, sobre ele mesmo para a sua igreja. A igreja raciocina sobre isto. Isto é teologia. É o raciocínio do povo de Deus sobre a revelação que Deus fez de si mesmo para o seu povo. Então nada mais justo do que o povo de Deus fazer teologia. Quem não pode fazer teologia é o ímpio. Deus não revelou nada para ele, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer especulação. Eu não estou atrás de especulação. Eu estou atrás de meditação. Eu estou atrás de revelação. E a revelação que já foi dada, ela pertence aos pequeninos. E quando os pequeninos raciocinam sobre esta revelação, isso é teologia. Eu realmente entendi como é que funciona a salvação? Você entendeu, irmão? Que a salvação não vem de você, que ela vem somente da parte de Deus, que você não tem merecimento e mesmo assim Deus o amou. Você entendeu isto? Você sabe que mesmo você não tendo merecimento, Ele chamou você para ser filho dEle? E a pergunta que você deve fazer é: meu coração está inclinado para Deus? Esta é a pergunta. Meu coração está inclinado para Deus? Ou ainda eu resisto? Se estiver, se todas estas respostas forem sim, então Ele te chamou. Então eu vou a Ele. Venha a Ele, porque tudo indica que Ele te escolheu. Venha logo a Cristo nesta hora. Talvez você pergunte e diga: mas agora não. E a palavra de Deus diz, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus tem resposta para tudo, principalmente para as escusas do homem. Você diz: talvez hoje não, e a Bíblia diz: se hoje você ouvir, não endureça o teu coração. Você não saberá agora se Deus lhe escolheu, pois isso pertence ao conselho dele, conselho da sua vontade. Mas você pode vir a Ele por meio da fé no Filho dele e ter a certeza de que Ele não te rejeitará, porque Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tem alguém aqui nesta noite que quer vir ao Senhor? Se tiver, pode levantar a sua mão para você aceitá-lo, recebê-lo como Senhor da sua vida. Se alguém afastado do Evangelho está aqui nesta noite, mas quer retornar porque entendeu que você é ovelha do Senhor, você só estava desgarrado, mas Ele foi atrás. Você pode até falar assim: Ele não foi atrás não, eu que vim aqui na igreja. Não, não, não. Foi Ele que te trouxe. Foi Ele que te trouxe. Ele joga aquela curva do cajado dele lá onde você está, lá no buraco, e pega você pelos ombros, pelos braços, né? E te levanta, te traz para perto dele e diz para você: você é meu, você é meu. Ninguém arrebatará uma ovelha da minha mão. Ninguém. Tem alguém?
Levante sua mão, nós vamos orar por você.